Fala galera, estamos começando mais um podcast do Chuva de Ideias e a gente está fazendo uma série de entrevistas e bate-papos aqui com amigos, com parceiros, com os clientes. E nós fizemos o convite para o Felipe. Felipe, que é dono da Inove Eventos, um nosso amigo aí de mais de 13 anos de caminhada. A gente tem uma longa história juntos, nós temos negócios juntos, a gente produz, a gente atende clientes juntos. Eu sempre costumo dizer para você, ninguém cresce sozinho. Se você não tiver bem estruturado, se você não tiver alianças com seus fornecedores, se você não tiver alianças com seus clientes, dificilmente você vai decolar. Então eu quero mostrar para você que é possível você trabalhar com parceiros e concorrentes no mercado e juntos transformar a realidade, transformar o cenário financeiro em algo que seja de prosperidade, algo palpável e algo que vai alavancar ainda mais seus resultados. Então, Felipe, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Prazer estar aqui. Tá? É muito legal, porque a gente tem uma história bacana juntos, né? A gente se conheceu quando você iniciou, né, nessa carreira aí de eventos, você nem tinha sua empresa ainda, depois você formou sua empresa. Eu lembro de quando a gente falava de dicas de fotografia ainda, e hoje o tamanho que você chegou, a amplitude que você tem alcançado. E esse bate-papo comigo, o Cristiano, que é nosso sócio aqui da Rendes, que é responsável por todo o audiovisual. E a nossa ideia desse bate-papo aqui é contar para você um pouquinho dos bastidores, de como é organizar um evento, de como é produzir, o porquê da importância de um audiovisual de qualidade, o porquê que você deve investir nisso, o porquê que tem empresas especializadas no mercado como a Inove, como a Rendes, para poder te garantir uma transmissão, uma captação, uma entrega de vídeo de excelência. Então seja muito bem-vindo, que você possa desfrutar desse tempo com a gente nessa troca de experiências. Não, maravilha. Para mim é um prazer estar aqui, né, Rodrigo? Minha primeira câmera foi você que me vendeu. Então... Você lembra qual que era? Uma D90. Tem até hoje ela guardada lá em casa. Você tem ela? Tem. Virou uma relíquia. Minha filha que usa ela. Funciona ainda. Funciona. E é isso aí, cara. Parceria, a gente tá aí pra somar. Que legal, que legal. Né, Cris? É muito bom ter o Felipe aqui, porque uma coisa é você ir pro campo, fazer um evento, tá lá, e não ter tempo para resenha, não ter tempo para compartilhar, para trocar experiência. Outra coisa é você ter um tempo de mesa, poder entender como é que funciona, quais são as principais dificuldades. E eu queria começar com o Felipe aqui, né, falando um pouquinho de transmissão, né? Qual que é, o que você já viveu de desafio, ou qual é o desafio diário que você vive em tamanhos de eventos, né, de pequeno, médio, até mesmo eventos de grande porte. A gente atende aí prefeituras, a gente atende outros eventos grandes, corporativos para multinacionais, mas também tem aquele cliente menor que está começando, que tem um escritório pequeno, mais tímido. Qual que é o desafio que você sente entre a diferença desses tamanhos de eventos para fazer uma transmissão ao vivo, por exemplo? O mercado de transmissão ele cresceu muito da pandemia para cá, né? Antigamente não tinha tanta transmissão. E depois, quando começou com as lives na pandemia, que teve o boom que a galera usa mais, assim. A diferença de pequeno e médio porte, a preparação basicamente é a mesma. A gente tem que planejar, ter um processo e entender o que a gente vai usar lá. Independente do tamanho do evento, sempre tem imprevisto, né? De diversas formas. Uma internet que não chega. Uma internet que não chega, uma luz que cai. Então, a gente tem que se preparar o máximo possível para conseguir reverter essa situação na hora que acontecer. E assim, só para me entender, quando você vai fazer um evento, você vai fechar um evento que é uma transmissão ao vivo. Eu lembro que a gente foi fazer, acho que lá no Museu do Olho. Uhum. Lembra? Acho que você estava com a gente. E quando você chegou, a primeira coisa que você me perguntou foi, cara, é essa luz que vai ficar? E a gente não tinha o croquis, né, Rodrigo, né, na época. Foi um evento, acho que da Gazeta do Povo que a gente foi fazer. Uhum. E na época a gente não tinha acesso, porque só foi fechado o evento, 2 dias antes. Né? E a gente não tinha acesso do mapa de como seriam as luzes, posicionamento e tal. E a primeira pergunta que você me fez foi como que vai ficar a luz. Por quê? Porque isso vai afetar diretamente na transmissão. Seja se está super exposto ou seja se está escuro. Como que você lida com essa situação se você tem uma antecedência já para saber como que vai ser o evento? Você participa das reuniões para saber de posicionamento, de luz, essas coisas? Quando possível, sim. Porque é importante, né? Pra gente que trabalha com imagem, a luz é fundamental, né? Então, se não tem uma boa luz, o resultado não fica tão bom.
Então a gente sempre tenta conversar com o pessoal da iluminação, com os técnicos, para que chegue num resultado que fique bom para eles e para a gente. Porque a gente tem que chegar num acordo para que atenda a expectativa de todo mundo, né? Do cliente, que é uma iluminação diferente, mas às vezes essa iluminação não é o que a gente precisa. Então, sempre que possível, eu tento participar dessas reuniões e conversar com o pessoal para a gente explico, né, o que a gente precisa para no final ter um resultado bacana. E eles entendem? Porque assim, uma coisa é o cliente querer fazer o evento, outra coisa é o fornecedor que está, um exemplo, organizando ali, ele quer que fique bom para aquelas pessoas que estão vendo naquele momento. Só que aquela iluminação é uma e para a transmissão é totalmente diferente. Eles entendem isso? Porque ali naquele momento tem que ter aquela iluminação perfeita que para eles é perfeita. Mas o que vai ficar depois para eles usarem no pós vai ser a transmissão que eles estão fazendo, né? Como que é essa... nem sempre eles entendem, né? A gente às vezes sofre, explica... E geralmente esbarra em orçamento, né? Com certeza. Mas aí a gente mostra o resultado, a gente vai lá e fala, ó, se ficar desse jeito, vai ficar assim, tá vendo essa sombra... Às vezes eles colaboram e ajudam, assim. Mas é que a iluminação, para quem tá lá, é uma, né? Que nem você falou. Então, principalmente LED, assim, o pessoal gosta de usar LED colorido, azul, que para filmagem, para foto, tudo não é interessante. Mas a gente tenta mostrar e avisa, né? Ó, o resultado é esse aqui. Então, aí vai deles, a prioridade deles, né? Se é o evento ali na hora ou se é a transmissão. A gente tenta resolver da melhor maneira possível. Geralmente, quando o evento vai ser organizado diretamente pela área de eventos, ou RH, ou área comercial da empresa, eles estão contabilizando o resultado final do investimento que vai ser agregado, né? E isso impacta para nós, porque às vezes eles não conseguem entender, nossa, mas está caro. Mas daí se você passar a entender, né? Se o cliente passa a entender que depende às vezes de um gerador, depende de uma alocação de iluminação, depende às vezes de um cabeamento, de uma internet dedicada para fazer determinada transmissão, quantidade de profissionais, que esse é um outro ponto que você acha que é legal a gente falar, para que trabalhe no evento fazendo a operação, o custo da produção ele acaba sendo um pouco mais elevado, né? Então, às vezes, eles falam assim, nossa, mas ficou caro. Mas é porque, para garantir o resultado da qualidade final, a gente precisa contar com uma mão de obra especializada. Não adianta colocar um equipamento de ponta lá, mas não ter um operador adequado para movimentar a câmera, para poder fazer uma troca de câmera ou um corte na hora certa. Aí, às vezes, a pessoa está falando lá e o corte está na câmera da plateia. Então, não faz sentido, né? Então, é por isso que, às vezes, a gente vem com um valor justo, né, para que ofereça o mínimo de qualidade possível. Então eu vejo que às vezes isso é um fator que esbarra às vezes, né, numa negociação, num contrato, porque às vezes o cliente não tem essa dimensão que a agência ou que a produtora precisa ter, né, de contratação de mão de obra para poder desenvolver um bom trabalho. Porque a gente tem, né, equipamentos, você tem, nós temos, às vezes dependendo do tamanho do evento a gente tem que trabalhar com locação de equipamentos, sim, aí colocar iluminação, aí colocar mais mão de obra, para que realmente o evento aconteça com excelência, né? Eu não sei se essa parte também às vezes esbarra para você lá, mas eu vejo que muitas das vezes isso acontece aqui com a gente, né? Ah, com certeza. Porque o cliente final ele não entende do processo, né? Ele não sabe a demanda, ele não entende que precisa de uma iluminação boa, que precisa do gerador para garantir. E muitas vezes acontece de em cima da hora o cliente vai precisar do gerador ou vai precisar da iluminação, porque ela só vai conseguir ver isso na hora que estiver pronto, que ela tiver montado, ela falar, não ficou bom. A gente tenta avisar às vezes, a gente passa o orçamento, fala, esse é o caminho para ficar bom. Só que daí a questão do preço realmente esbarra e às vezes em cima da hora daí o cliente quer resolver. Porque... E às vezes eles acham que você está falando aquilo porque você quer empurrar produto, né? Uhum. Eu quero empurrar aqui um gerador. E não, é porque você está preocupado com o resultado final. Com o resultado final e como que vai funcionar ali a logística, sim, né? Uhum. Então, essa é a nossa preocupação. E não, tipo, vou empurrar, vou vender mais isso aqui. Não, porque... eu falo por nós aqui, né? A gente pensa, pelo menos nós aqui como agência, como produtora, a gente pensa em oferecer o melhor para o nosso cliente. Se eu tiver que levar 3 câmeras, 4 câmeras, não vai mudar no meu orçamento. Sim. Entendeu? Não vai mudar. Porque eu coloco uma no tripé, coloco uma ali, faço isso aqui. Não vai mudar. Tipo, não vai impactar. Eu sei que o equipamento é caro, tudo,
Porém, eu quero entregar o melhor para o meu cliente. Eu quero que ele tenha uma experiência com a nossa empresa a melhor possível. Sim. Então, se eu tiver que colocar 4, 5, 6 câmeras, eu vou colocar. Até porque é o nosso nome que está... Exatamente. Tá em jogo, né? Exatamente. Porque assim, antigamente eu via muita gente que vendia 2 Cine, 3 Cine, 4 Cine. Assim, ainda funciona desse jeito. Porém, eu me preocupo com a qualidade do que eu vou entregar para o meu cliente. Se eu tiver que colocar 4 Cine, entendeu? Eu preciso já comportar isso no meu orçamento. Vou contar uma experiência para vocês, né? O ano retrasado, a gente fez um evento para um grupo de médicos em São Paulo e a gente tinha previsto em orçamento a alocação de um gerador. Mas tinha agregado um valor aí de, acho que de 5 a 8 mil reais, se eu não me engano, a diária. E aí a gente, no fechamento ali, no final, já estava previsto isso, o cliente falou assim, não, preciso de um desconto, vamos tirar o gerador, porque lá não tem problema com energia e vamos fazer. Era um dia inteiro de eventos. Ficamos quase meio período do evento sem ter o gerador, porque acabou a luz. E aí o que acontece? Como que você segura um público que às vezes adquiriu um ingresso? Como que isso fica para a cara do evento, né? O que vai transmitir? Aí passa a falta de credibilidade, não fica legal, começa uma falação desnecessária. Ou seja, quando a gente está falando que a gente precisa, né, investir naquilo que realmente não pode faltar, mesmo contando que não vai faltar a luz, mas imprevistos acontecem, então você coloca o seu evento em jogo, o nome da sua empresa em jogo, você mancha a sua reputação se você não der uma estrutura por detrás. Então é por isso que às vezes a gente insiste tanto no planejamento, às vezes numa visita técnica para entender, vamos usar 5, 6 câmeras, como o Cris falou, vamos usar um drone interno, um drone externo, vamos fazer uma captação diferente, vamos fazer um simultâneo, ou vamos só fazer uma transmissão ao vivo, né? Será que quem está sentado na ala A ou na ala B está tendo a mesma visibilidade de quem está no centro? Será que o organizador do evento está tendo esse cuidado, né? Então a gente pensa nisso tudo. Então, assim, às vezes as pessoas não entendem isso e acham caro. É o barato que sai caro. E aí no final das contas o barato sai caro. Então, acho que vale a gente falar sobre isso, porque vai alargar a visão, né, das empresas, dos clientes, dos organizadores de eventos que nos contratam para esse tipo de trabalho, né? E agora, em novembro, a gente está fazendo uma bateria de gravações com parceiros, né, com fornecedores, e até mesmo com alguns clientes que a gente vai trazer aqui, justamente para mostrar a importância de brifar bem o evento, de trabalhar bem o orçamento, para entender como é que vai ser tecnicamente captado e transmitido para que ele tenha um resultado de excelência depois. Porque às vezes um material bem feito, né, em um evento ou numa transmissão, ele vai ficar perpetuando pelo ano inteiro, fazendo vários cortes, fazendo várias pílulas, para que ele possa viralizar isso na internet. Então, tem que ter uma captação de qualidade. Hoje, dificilmente você vai contratar uma empresa que trabalha com uma captação menos de 4K, entendeu? E hoje, com os cortes que tem para TikTok, para Reels, e jogar no tráfego pago, e fazer isso viralizar e ter um alcance maior, performando o algoritmo do cliente, a gente consegue entender que se tiver uma captação de qualidade, ele vai ter um conteúdo pós para trabalhar, né, Cris? Sim. A parte, na verdade, de tecnologia é difícil a gente acompanhar, né? É difícil a gente acompanhar. Antigamente, a gente tinha lá uma câmera que lançava num ano, e aí você tinha, um exemplo, você comprou essa câmera que é lançamento, você tem 4, 5 anos que você está tranquilo. Hoje você tem 3, 4 lançamentos da mesma marca de câmeras diferentes e distintas. Então, não tem como a gente acompanhar mais esse mercado, né? Tipo assim, de estar sempre com a atual. Mais moderna. Né? Mas o cliente, quando o cliente, na verdade, vai te procurar, Felipe, eu falo porque para nós, às vezes, acontece isso. Quando o cliente vai te procurar, ele te procura perguntando que tipo de equipamento você usa, ou ele só vai te procurar pelo trabalho que você entrega? Qual que é a régua de medida, digamos assim? Normalmente é pelo resultado final. A gente que precisa ter a qualidade, então, para chegar naquele resultado final, a gente precisa do equipamento bom. Mas normalmente é pelo resultado final. Difícil o cliente que entende de câmera, que vai saber o modelo, que vai saber, você vai gravar em 4K, Full HD, vai gravar 60, vai gravar 30. Então é difícil o cliente que entende dos termos técnicos e dessa parte. Normalmente é pelo resultado final que assiste e vê que está bom, mas para chegar naquele resultado é muito investimento. Eu falando um pouquinho da qualidade do equipamento, eu vou até colocar uma pauta interessante aqui, para você compartilhar com a gente, porque assim, hoje a gente tem aí os iPhones.
Então a gente tem a iPhone 15 Pro Max, que era até então a última versão, e agora a gente tem um 16 Pro Max, né, que oferece uma qualidade de imagem impecável. Claro que tudo tem a ver com iluminação, que a gente sempre está batendo nessa tecla, né? Se o ambiente está mais claro ou se é externo, a gente tem uma captação de imagem. Se o ambiente está mais escuro, a imagem tende a ficar mais granulada, ou até mesmo pixelizar, né? Como diz o termo assim mais técnico. Mas a gente não vê problema em gerar algumas captações com imagem, uma vez que ela atenda aos princípios das redes sociais, né? Porque tem iPhone fazendo mais de 4K agora. Sim. Entendeu? Então, assim, você capta uma imagem em 4K. Eu não sei se você que está nos assistindo entende essa diferença, mas pense o seguinte, a nossa tradicional imagem numa TV era Full HD, com um formato tamanho 1920 por 1080, era o Full HD. Imagine que essa tela está particionada em 4, e esse Full HD é 1/4 da tela. O 4K seria 4 vezes o tamanho de qualidade desse Full HD. Então a gente teria como se fosse 4 vezes o tamanho daquele antigo Full HD. Então pensa que uma imagem que a gente capta em 4K hoje, para fazer um corte, para jogar na internet, ele vai ter uma qualidade absurda. Com certeza. E aí trazendo para a linguagem dos smartphones, para fazer uma captação com o celular, próximo a uma câmera, qual é a diferença? A câmera ela depende de uma série de fatores. Não que o celular não disponibilize isso. Mas a câmera, para fazer uma captação numa imagem sem estourar, você depende de fazer uma fotometria muito bem feita, regulando velocidade, abertura, sensibilidade, a parte do ISO, para que você tenha uma gama de captação adequada para você conseguir registrar uma imagem. Sem falar que esse arquivo vai direto para um cartão, ou para uma memória, ou para um HD. Depois tem que ser feito um backup para dentro da ilha de edição, para que você possa manipular essa imagem, depois realizar um tratamento de cor, que dificilmente nós vamos captar com a câmera uma imagem com a cor final, porque a gente vai captar flat para poder definir qual coloração nós vamos usar na edição depois. E isso tudo a gente perde muito tempo. Então, assim, hoje o iPhone, estou usando o exemplo do iPhone, você consegue produzir um VT inteiro só com as imagens captadas do iPhone, já garantindo a fotometria ideal, porque ele consegue enxergar o céu, ele consegue enxergar a tua pele, ele consegue enxergar o plano de fundo, ele consegue fazer essa leitura através de um sensor inteligente CCD que ele já tem mais tecnológico, digamos assim, consegue ter um iPhone com uma câmera com maior abertura, te proporcionando que o ângulo de captação seja maior, então a gente consegue garantir fotometria. Hoje a gente tem os adaptadores ou os lapelas, né, para smartphone, ou seja, ele vai linkado direto no iPhone com o transmissor do microfone direto para a captação do vídeo, ou seja, você já capta a imagem com o áudio embutido. Sim. E você tira isso aí para um app mesmo instantâneo ali, um CapCut da vida, e você já tem uma edição rápida, uma captação de qualidade para você subir um material. Parece que eu estou jogando contra, mas não estou, porque nós produzimos conteúdo. E muitas das vezes, quando você chega num cliente com um estabilizador, com um celular, ou até mesmo com um microfone, o que ele pensa? Contratei uma produtora para vir gravar com o celular? Se ele tivesse a dimensão da capacidade, da qualidade que esses celulares oferecem, eles teriam todo um cenário pela frente para poder desfrutar. Como é isso para você? Você também entende assim, que dependendo do contexto ou da situação ou do tipo de conteúdo que será gravado, o celular vai suprir tão top ou tão igual a uma câmera, ou até mesmo às vezes superior, dependendo da realidade da iluminação, ou não? Ou você acha que tem que ser sempre com equipamento e pronto, acabou? Não, eu sou super a favor do uso do celular, até porque já usei, inclusive, já fiz produção que não estava legal, a câmera era de um contratado, eu peguei o celular, puxei e as imagens do celular ficaram melhores do que a câmera dele. E atende super bem. Não é igual. Se você pegar uma câmera bacana, assim, não é igual. A textura, claro, o desfoque, não vamos entrar nesse momento. Estamos falando da praticidade de uma rede social, com certeza, você não é à toa que aumentou muito o número de story maker, né? Uhum. Que é o pessoal que vai nos eventos para produzir com o celular. Que não vai fazer a captação principal, né? Ele tá ali só pro detalhe humanizado, mas que é com o celular. Que se você ver o resultado final, é impressionante. Assim. Semelhante. É semelhante. É muito bom. Essa diferença entre smartphone ou iPhone ou Samsung por uma câmera profissional
a gente que trabalha com audiovisual, a gente percebe na hora. A hora que você abriu o arquivo, a hora que você abriu a imagem, você percebe o que foi de iPhone. Né? Exato. Mas o cliente final, se ele é um entusiasta que ele pesquisa sobre isso, ele vai entender. Mas se é qualquer outra pessoa ali que está assistindo o vídeo, ela não sabe com qual câmera que você gravou. Entendeu? Nós sabemos a questão da textura, porque nós editamos, nós trabalhamos com isso, nós manipulamos imagens. E aí a gente consegue entender. Porém, o cliente, às vezes, não sabe qual que é a diferença. Mas você chegar com um equipamento maior, mais robusto, impressiona o cliente. Ele acha, agora tem uma equipe de cinema. Justificou o orçamento. Com certeza. Exato. Agora eu tenho uma equipe de cinema. Mas às vezes alguém com celular faz melhor do que essa pessoa com... Exatamente. Porque assim, o equipamento, ele ajuda? Ajuda. Mas assim, é 30% do teu trabalho. Os outros 70% é a pessoa, é aqui, ó. A pessoa que vai ter que desenvolver, seja no storytelling, seja na captação de imagens, seja na movimentação, seja na edição, seja... É ela que vai desenrolar. Porque assim, eu falo porque eu já tive muito disso aqui, Rodrigo, lá atrás, que, cara, chegava alguns casamentos pra mim editar e o casamento foi horrível. Mas na edição eu ajudava. Na edição eu conseguia fazer com que, cara, aonde que estavam esses caras? Ou como que chegou nesse resultado final? Entendeu? Porque daí a criatividade e a maneira como você lida com as imagens. Às vezes até parece, né? Nós, quanto agência e produtora, e você como produtora também, parece que a gente tá jogando contra, né? Não, mas daí o celular vai ficar tão bom quanto. Daí o que o cliente pensa? Mas daí eu pego a minha recepcionista, pego o rapaz do administrativo, eu pego um celular aqui e ele vai fazer. Aí entra o diferencial do profissional. Da sensibilidade, da captação, da movimentação. Do saber fazer. Do saber fazer. Então, assim, a gente pode produzir um comercial de TV aqui agora só com o celular. Não tem problema nenhum, entendeu? Claro, se a gente for para termos técnicos ali, a gama, a textura vai ser diferente. Porém, ele, para o leigo, vai passar igual, né? Só que daí isso tende a aparecer no mercado que, tipo assim, nossa, eles vieram com o celular gravar aqui, tô pagando uma agência, tô pagando uma produtora, eles vieram com o celular aqui. Só que aí a diferença é o profissional que está operando, né? E assim como também a gente pode ter um profissional que vai usar um mega do equipamento e vai entregar um resultado horrível, né? Então, assim, aí não tem milagre depois da captação, né? Claro, uma coisa ou outra a gente consegue ajustar, um balanço de branco ali, um equilíbrio de cor, mas se ele captar estourado, como é que você recupera a textura da pele? Não vai. Estourado, o que a gente fala é que quando a imagem está super exposta, está muito branco ali, você perde a definição, né, da pele, da textura, do produto. E aí não consegue recuperar isso na edição. Não tem como salvar. Diferente no Photoshop, que a gente ainda tem alguns recursos ali, que a gente consegue em algum tratamento puxar, mas nem sempre é certeiro que vai recuperar, né? Então, era legal falar disso aí, para o pessoal entender que tem uma função muito legal, e nós temos aqui esses profissionais dentro da agência, que são story makers. Então, assim, enquanto tem a produtora fazendo a captação e transmissão principal, tem esse profissional que ele vai estar com gimbal, ele vai estar com celular, vai estar com lapela, vai estar com LED, fazendo essa captação facilitada para que esse conteúdo humanizado suba para a internet de uma forma mais rápida e direta. Às vezes a gente nem terminou de fazer o backup do cartão, da câmera, e o Story Maker já está com o vídeo pronto, postado. Já está com o vídeo pronto. Muitas vezes acontece isso. E daí tem um outro processo, né? Sim. Mas são coisas diferentes, né? Tipo assim, o vídeo que nós produzimos, um exemplo, o vídeo que nós produzimos, vamos fazer um semi-day ali, ou vamos fazer um vídeo do evento. Esse vídeo é para o nosso cliente mostrar para outras empresas ou mostrar o tamanho do evento que ele tem, o tamanho do evento que ele proporcionou. Para ele mostrar, é meio que vaidade, né? Ele vai mostrar, tipo, cara, olha o evento que eu consigo fazer, olha o que eu consigo entregar, né? O nosso cliente, ele quer isso. E o StoryMake, ele mostra o dia a dia daquele evento como um todo, né? Então, ele é mais humanizado. E o nosso vídeo, ele é mais impacto. Ele vai humanizar, trazendo tipo assim, pô, esses caras aqui sabem fazer e tal. E o outro, ele vai trazer impacto. Quando a pessoa assistir, ela vai, tipo, ser impactada por aquele evento, né? Por aquilo ali. Perfeitamente. Cara, e assim, como que é pra você gerir uma equipe numa transmissão ao vivo? Porque a gente faz semi-day aqui, então gerir a equipe é um passo muito importante. Quando a gente fazia casamento... É que faz tempo que a gente não faz, né, Rodrigo? Mas quando a gente fazia casamento, e lá atrás era eu, o Rodrigo, o João, tinha algumas pessoas envolvidas. E a nossa equipe era a sinergia era muito forte. Então, a gente conseguia, só de olhar um para o outro, já sabia o que estava acontecendo, já sabia o que tinha que acontecer, ou o que a gente poderia melhorar.
Como que é você com a tua equipe e a importância de ter uma equipe forte para fazer eventos? Eu acho que a equipe ela tem que ser entrosada mesmo, como você falou que tinha sinergia, tem que ser, porque vai depender disso pro resultado final do vídeo, né? Tem que ter uma equipe preparada, tem que ter gente sobrando, tem que investir tanto em equipamento quanto em equipe, porque sem equipamento, a gente não, tendo uma equipe boa, a gente não consegue um resultado tão bom e vice-versa. Então, você pode ter o melhor equipamento do mundo se tiver gente para operar, não ter gente para que saiba usar o equipamento, não vai ter o resultado, compromete o resultado igual. Então, a equipe é muito importante. E como que você trabalha hoje? Antigamente a gente não tinha... Eu vi que você trabalha com ponto, rádio, né? Uhum. Com rádio. E antigamente não tinha isso. Os rádios, assim, tinha, mas era muito a quem a gente ter esse acesso. Hoje é mais fácil pra gente ter esse acesso. Uhum. Mas antigamente não tinha. Como que você fazia antigamente? Porque eu e o Rodrigo era só no olho, só. Um olhava pro outro. Era por aí mesmo. Era olhando no sinal. Expressão comunicação ali, através porque não de tinha o que gestos. fazer, né? A gente sempre teve soluções, assim, aqueles radinhos tacabout lá, mas é muito ruim aqui. O fone é muito ruim. Uhum. Às vezes só barulho já resolvia, pra entender, né? Mas E qual que foi, Felipe, a maior gambiarra que você teve que fazer pra atender um evento? Nossa senhora, eu já tive que emendar cabo de câmera com... soldar com isqueiro. Ixi, tem que resolver a situação de alguma forma. Pra naquele momento, não pode não atender o cliente. Porque naquele momento você tem que dar um jeito de resolver. E imprevisto... ou manda comprar. Não dá. É domingo, 10 horas da noite. Então vai ter que resolver, vai ter que dar resolve de algum jeito. Então é na gambiarra porque mesmo. Porque como você falou no começo, tem que estar preparado, né? Com sobra de equipamento. Porque imprevistos acontecem. Você está preparado para fazer um molde dentro de um formato. Com certeza. Aí chega lá, acontece uma determinada situação que você tem que trazer a solução para o cliente, né? Como eu me lembro que algumas vezes a gente foi fazer alguns casamentos e aí às vezes o cerimonialista cometia alguns erros e era a gente ajudando a puxar cadeira, a puxar mesa. Por quê? Porque a gente está preocupado no cenário do resultado final. É raro, mas sempre acontece. Teve um casamento, não lembro, acho que você estava comigo nesse casamento, que era um casamento externo, era numa chácara, um casamento externo. E começou a fechar o templo. E aí tinha o pessoal da decoração lá. Não, vamos fazer lá fora, vamos fazer lá. A hora que começou a pingar, a gente que decidiu pelo casal e por todo mundo. Vamos fazer lá dentro. Só que daí o pessoal da cerimônia não queria meio que ajudar. Aí a gente teve que ir lá, pegar todas as coisas e... Lembra que a gente desmontou de fora e montou lá dentro? Cara, a gente terminou de montar e a gente montou super rápido. A gente terminou de montar, caiu água, mano. E se não fosse essa nossa atitude, eu não sei como seria o casamento. Até porque depois, se vocês não fazem isso e tem que entregar um serviço, vai ter que entregar o produto depois. E daí não vai estar bonito, não vai estar legal. Vai sobrar para quem? Exatamente. Quem que fez o vídeo? Foi o pessoal da Rendes. Mas tá feio. Porque mas ninguém quer saber por que tá feio, né? Exatamente. É a produção do audiovisual que vai perpetuar. Eu já cansei de puxar cadeira também. Isso tá faz em evento, parte, né? Exatamente. Tá no jogo. Tá no evento para isso. Tá no jogo. Tem que resolver. O negócio é resolver pro cliente, né? Não dá para se omitir, para deixar, não, esse não sou isso, não faço, não é minha parte. Tem que resolver. Se tá lá é para resolver, é para atender da melhor forma possível. Pra cima. Num evento, a gente trabalha com várias pessoas que não são da nossa equipe, né? Desde do cara que tá organizando, desde o cara que vai fazer uma decoração, desde o cara do som, que às vezes não é a gente que tá fazendo som. Já teve algum problema com essas pessoas? Brigas mesmo? Já teve, né? Quando eu fazia casamento, cerimonial é complicado, né? Tem umas que a gente sofre na mão delas, assim. Mas é isso, a gente tem que... O bom é a gente ter amizade com a maioria dos cerimoniais pra gente minimizar esse problema. Eu sempre tento ser amigo de todo mundo, porque eu vou precisar do cara do som para pegar o áudio, eu vou precisar da cerimonial para organizar alguma coisa, para fazer uma cena, para fazer isso. O cara da luz, a gente tem que abraçar ele, levar comida para ele. É que a cerimonialista de um evento, seja ele corporativo, seja ele de um evento social, ela está ali para garantir a excelência do evento. Então, assim, acho que a boa comunicação entre as partes, seja
o rapaz da iluminação, o técnico da luz, o técnico do LED, o técnico do restaurante, o maître, ou até mesmo da decoração, entendeu? A banda. Eu acho que a gente tem que estar numa sintonia, porque por mais que sejam fornecedores separados de cada área, o resultado final é a satisfação do nosso cliente como um todo. E se um deles fizer alguma coisa errada, impacta no trabalho de todo mundo. E eu digo para você, cara, por experiência, alguém tem que ceder, né? Então, assim, o menor, né? O maior que seja o menor. Então, assim, se você quer que o resultado seja de entrega, então assuma a responsabilidade, puxa para você, bota a cara, faz acontecer, mas não deixa a bomba estourar, né? Essa é uma dica bem importante, porque o resultado final é o que vai permanecer e é o seu nome que vai para frente depois, né? Com certeza. Acho que isso aí é importante, né? Eu acho que assim, o que eu vejo de problema é que às vezes a gente pega alguns fornecedores, né? Eu vou falar fornecedores porque é o que fornece o trabalho para os noivos, ou para o organizador do evento, ou para o dono do evento. Eles às vezes são fechados com a gente, principalmente a gente que faz a parte do audiovisual e os fotógrafos. Porque eu não sei se eles pensam que a gente vai roubar o cliente, ou que... Eu não sei o que tem na cabeça deles. Vou dar um exemplo que uma vez a gente quase brigou mesmo com uma pessoa, porque ela era responsável pelo telão. E a gente tinha um CMD para passar. Só que daí ela acabou... o CMD passa depois do jantar ali, quase no início da festa. Uhum. E aí... tinha um vídeo que era o pré-wedding que passava antes do jantar, então acabou o jantar, passou o pré-wedding, começou o jantar, ele queria ir embora. Só que se ele vai embora, como que eu vou passar o CMD? Não, ele tem que ficar. E aí ele ficou brabo dele ter que ficar. Só que sim, ele foi contratado para ter o telão para passar os vídeos. Tipo, eu faço o vídeo e ele passa o vídeo lá. Mas ele ficou brabo, cara, e a gente até discutiu lá e tudo. Mas, cara, tipo... É mais má vontade deles com a gente, entendeu? Sim. Aí, se não tiver esse profissionalismo de entender que a função dele tem a ver com a entrega do outro parceiro, vai penalizar quem? O cliente final. Aí tivemos que ter o bom senso, ter uma conversa com ele, trazer, explicar que o nosso vídeo é o vídeo de fechamento do evento, que a gente precisava do equipamento dele para transmitir o nosso vídeo, e aí o cliente ficou satisfeito no final. Mas muitos desses desgastes... eles são solucionados se o pessoal entender que os fornecedores precisam ser parceiros na hora de atender o cliente, entendeu? E tem mercado para todo mundo, tem espaço para todo mundo, porque para garantir a visibilidade da entrega do meu vídeo, eu precisava do telão dele. Claro. Então, eu acho que a conversa, o profissionalismo, o assumir a responsabilidade são um resultado total de quem quer crescer, entendeu? Aquele que quer ser pequeno, que quer permanecer pequeno, vai continuar tendo ações de gente pequena. Aquele que quer ser grande, aquele que quer mudar os resultados, aquele que quer alcançar as suas metas, ele precisa se fazer de pequeno, ser humilde, mas galgar lugares maiores, né? Ter a responsabilidade, puxar para si a responsabilidade, né? Acho que isso faz total diferença. Com certeza. Atitude e esse pensamento faz diferença, sim. Por exemplo, aqui, nós estamos numa mesa, são 2 CNPJs. Temos trabalhos em conjunto? Temos. Mas você tem a tua empresa, nós temos a nossa, entendeu? Se eu pensasse assim, nós não íamos estar na mesma mesa falando do mesmo assunto que os dois vendem o mesmo produto. Com certeza. Entendeu? Então não faria sentido, né? Então é justamente por isso que eu estou mostrando, né, que a gente pode pensar, pode trocar experiências, pode... Felipe, para mim não funcionou isso aqui funciona para você. Como que você está fazendo isso? Rodrigo, como que você está fazendo assim? Cris, o que a gente pode melhorar aqui? Porque daí a gente vai projetar um crescimento, né? Vai consolidar o nosso mercado. Só soma. E tem trabalho para todo mundo, né? Sim. Tem trabalho para todo mundo. Trabalho que não falta. Mas, Felipe, deixa eu te falar. O que você poderia dizer, né, para quem está nos assistindo, com relação à entrega final de um audiovisual? Seja qualidade, seja preço, seja orçamento, seja operacional, seja técnica. Ou que mensagem você poderia dizer para que eles entendam a importância disso dentro do negócio? Eu acho que hoje o audiovisual ele é fundamental, né? A gente vê Instagram, TikTok, seja qual for a rede, é isso que vende, né? Enche o olho da galera, um vídeo bem produzido, uma foto bem produzida, com iluminação legal, sabe? Planejado por quem entende e sabe fazer, faz diferença
seja para vender, seja para divulgar. Então, eu acho que hoje em dia o audiovisual com as redes sociais é fundamental. Lembrando que as redes sociais elas foram mudando, né, com o passar do tempo. O Instagram era uma rede de fotos. Hoje ele é 80%, 70% vídeo, entendeu? É uma rede social de vídeo. O TikTok, quando ele lançou na China, acho que é chinês, né, o TikTok, quando ele lançou lá, tinha uma pessoa que trabalhava com a gente, a Ju, lembra? Ela tinha ido numa palestra ou num evento, assim, que era para designers, para falar sobre a atualidade. E ela chegou para nós, eu lembro até hoje, ela chegou para nós e falou assim, invistam no TikTok. TikTok vai bombar e vai ser a rede social do momento. Invista no TikTok. Aí eu fui ver o que era o TikTok, e na época era só as dancinhas, um negocinho diferente ali. Eu falei, cara, isso aqui não tem como bombar. Mano, não tem como isso aqui bombar. Isso aqui parece uma rede social de criança. E, cara, virou o fenômeno que virou. Hoje é tudo patrocinado. Instagram, Facebook, TikTok, é tudo patrocinado. Spotify, é tudo patrocinado. O mercado do Ads, ele abraçou tudo. Ele é muito grande, muito grande. E o futuro, né, cara? O futuro é isso aí. O futuro do audiovisual é cada vez os vídeos com mais qualidade, com menos tempo de duração, né? E coisas que, assim, se assistiu hoje, amanhã já tá obsoleto. Por isso que a gente tem sempre investido aqui, Felipe, em entregar um material de alto impacto, com menos tempo, mas que ele gere uma visibilidade maior, né? Para que tenha um conteúdo relevante. Sim. E eu queria te agradecer, Felipe, por essa participação, pelo teu tempo, por dividir experiências conosco. Muito obrigado. Eu queria que você fizesse suas considerações finais para que a gente pudesse deixar em aberto uma continuação desse bate-papo, para que a gente possa ter outros encontros, né? Para que a gente consiga dividir mais experiências ainda, para que a gente possa somar para o nosso cliente final, né? Cara, para mim foi um prazer estar aqui. A gente já tinha conversado sobre isso antes, né? E eu acho importante. Eu acho importante porque o cliente precisa entender um pouco do processo, entender o resultado final, tudo que a gente falou hoje, né? E assim, provavelmente vai vir outras pessoas aqui que vão falar coisas muito, muito interessantes também. Tem muita coisa para falar, não é só isso que a gente falou, né? Tem não é meia inteligência artificial que tá 30 minutos, né? Inteligência artificial que de 2 anos para cá explodiu e tá com muita força. E é isso, né? Eu acho que tudo é válido, o conhecimento é válido e é isso. Fechou. É isso, Cris? É isso. Então, para você que acabou de assistir um pouquinho desse bate-papo com o Felipe da i9, falando um pouquinho da importância de produzir um conteúdo de relevância no audiovisual, de investir na hora de captar as imagens do seu evento ou realizar uma transmissão ao vivo, em novembro, aqui na Rendes, nós vamos lançar a Black Week. Na última semana de novembro, você poderá ter acesso à produção desses conteúdos ou até mesmo a cobertura do seu evento com até 40% off. Clique aqui e saiba mais.